Glória a Deus, bom dia a todos, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para juntos adorarmos, glorificarmos ao Pai Eterno. Ele merece toda a honra, todo louvor e toda a glória. De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, o de Deus não falhará. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. E Deus bem firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Das estrelas e cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te ajudar. E Deus me diz, são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará a coroa de luz. Se Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Deus me firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Eita, glória a Deus. Eita, que é bom ser crente, meus irmãos. É bom louvar o nome do Senhor Jesus, né? Nós vamos lá. Hoje, Êxodo, vamos começar o capítulo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ok? Eis que eu tenho chamado por nome, Shem, palavra nome no hebraico, Shem, ok? Eis que eu tenho chamado por nome, ok? Deus, o texto aqui está claro, dizendo que Ele é quem chama pelo nome, certo? Vou colocar aqui, ok? Shem.
Eis que eu tenho chamado pelo nome. Muito bem, queridos, hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui bem importante. Deus chama, olha aí, Deus chama. Aqui nós temos o verbo cará, carar. Esse verbo aí ele pode ser gritar, esse verbo aí pode ser chamar, proclamar, ok? Proclamar. No pual, que é um dos troncos hebraicos, quer dizer ser nomeado, ser evocado, ok? Ser escolhido. É o pual, ser escolhido, né? Então você tem aqui, ó, cará. Deus chama, Deus grita, Deus proclama, Deus evoca, Deus escolhe, Deus coloca, Deus seleciona. A ação aqui é de Deus, ok? O chamado aqui é de Deus. Então, você tem aqui agora os homens que vão trabalhar na execução do projeto de Deus. Ouçam bem isso. Até aqui, nós estudamos que Deus, Ele deu a medida do tabernáculo, Ele deu a planta do tabernáculo, Ele deu todo o material necessário para o tabernáculo, Ele deu todos os demais utensílios, Ele deu a composição do azeite, Ele deu a composição do incenso. Ou seja, os homens que agora vão executar a obra, eles não vão criar plano de obra, eles não vão criar projeto de obras, eles não vão criar ideia de obras, eles são chamados só para executar a obra do Senhor. Aqui é muito importante cada irmão. Olha aí, ó, fale aí, chame essa tua amiga, chame esse teu amigo, liga aí para o teu pastor. Pastor, escute aí o pastor Aziel nesta manhã. Não pode perder esse capítulo aqui, ó. Não pode perder. Por que não pode perder? Porque Deus chama, ok? Agora preste bem atenção. Os homens que Ele vai chamar para fazer a obra, executar a obra, eles não vão criar um projeto sequer, uma ideia sequer, eles não vão ter uma visão sequer. Já aqui eu começo respondendo aos irmãos, aquele que anda dizendo, eu tive uma visão que Deus disse que é para mim fazer isso e isso, não é verdade. Toda a visão de Deus e a visão de Cristo para a obra está na Bíblia. A única coisa que precisamos fazer é executar. Executar. Vai vir algo grande novo aí, porque Deus me mostrou. Não é verdade. Vamos parar com esse sensacionalismo. Vamos parar com essa ideia de querer impressionar o povo para que eles nos chamem de espirituais, para que eles nos chamem de grandiosos. É bom nós pararmos com isso. Já no Velho Testamento, Moisés não tem uma ideia. Moisés não dá um pitaco no tabernáculo. Deus ele vai dizer a pia de bronze, ele vai dar o altar do incenso, ele vai falar da bacia, que é essa pia, ele vai falar do tabernáculo, ele vai falar do incenso, ele vai falar da composição do incenso, ele vai falar das vestes sacerdotais, ele vai falar da roupa do sacerdote, ele vai falar do altar, como se faz o altar, o que deveria ter no altar, as bordas do altar, ele fala sobre as argolas, as varas do altar, mas você não vê um minuto sequer Moisés dizendo assim, Senhor, por que você não faz desse jeito? Está quadrado, por que você não faz redondo? Ou seja, Moisés não dá um pitaco. Por que Moisés não perguntou? Para que esse tanto de composição no incenso? Para que esse tanto de composição no óleo da unção? Moisés não dá um pitaco. Por quê? Porque quem chamou foi Deus. E Deus, quando chama, Ele já chama dando a planta, Ele já chama dando o projeto, Ele já chama dando a ideia, Ele já chama dando a medida. Isso você vê até com Noé, na construção da arca. Noé não vai inventar nada. O tamanho, a medida, o modelo, a forma, a execução, tudo era da parte de Deus. A única coisa que Noé vai fazer é construir o que Deus determinou. Ou seja, na obra de Deus, o plano não é meu. Na obra de Deus, o projeto não é meu.
Tem gente aí lendo o livro, 10 maneiras para você ser criativo na obra de Deus. Olha aqui a maneira para tu ser criativo. É só seguir isso aqui. Tu não precisa criar nada. Nada. Você pode desenvolver métodos de como fazer aquele trabalho. Mas esse negócio, criar método, criar não sei o que, criar ideias, não existe. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Está tudo aqui. A planta é a de Deus, o projeto é a de Deus. Pronto. Quando Jesus ressuscita, ele diz em Mateus 28, ide por todo mundo, fazei discípulos fazei discípulos de todas as nações, olha aí, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado, tudo que eu tenho ensinado. Lá em Marcos 16:15 ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O Evangelho é dele, o ensino é dele, ok? O ensino é dele, o projeto é dele. Fazer discípulos de todas as nações. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar o que eu tenho dito. E eu estou convosco. E por que a gente quer inventar? Por que a gente quer imitar? Por que a gente quer fantasiar? Porque não quer obedecer às determinações de Deus. E aí entra o mais interessante. Cará, chamar. E ele vai começar chamando, olha aqui. Ele vai começar chamando um homem. Bezaleel, né? Mas aqui o nosso texto, olha como é que ele diz assim, ó. Olha aqui, ó. Deus chamou a Bezaleel. Bezaleel, não é Bezaleel, é Bezaleel. E aqui no hebraico, ó, Betzal, ó, Betsalel. Betsael. Alguns leem assim, Betsalel. Betsalel. Aqui nós podemos analisar que nós temos. É muito interessante, aqui esses dois pontinhos são chamados de Shevá, e aqui o primeiro, ele dá um som de um pequeno E, ele é vocálico, esse segundo aqui não é vocálico, ok? Então, se vocês analisarem, está dizendo Betsalel, que dá a mesma forma da Bíblia. É preposicionado, é quem é a preposição, e esse nome de Bezalel, ele vem com uma tradição muito importante, porque o nome, esse nome aqui com os das parteiras, alguns dizem que não tem o tetagrama presente nele, o Yehová, não tem. Então, há alguns que dizem que há elementos semíticos aqui nesse nome, de modo que esse nome aqui, ele, dentre outros, traz uma tradição muito pesada. É muito importante tentar para isso aí. Ele mostra que sobreviveu a uma certa tradição. O certo é que quando você atenta aqui, ó, Betsalel ou Betsalel, o correto é Betsalel. Se você analisar esse nome, Betsalel, ele fala de sombra. É muito importante isso. Esse Betsalel, ele quer dizer sombra, ele quer dizer proteção de Deus. E aí, sabe onde é que você vai fazer ligação com esse nome? Salmo 91. Lá no Salmo 91, verso 1. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Então você tem aqui esse homem que Deus o chama pelo nome. Shema. Deus o chama pelo nome. Deus não chama pelo apelido. Deus não chama apontando cor. Deus não chama desfazendo. Deus não chama apontando defeito. Ele dizendo, eu quero falar com aquele neguinho. Isso não existe, irmãos. Quando você vê qualquer profeta aí em púlpito, eu quero falar com aquela irmã do beição. Isso não existe. Eu quero, aquele irmão, aquela irmã ali, aquela velhinha ali. Isso não existe. Deus conhece cada pessoa e quando ele chama pelo nome. Ele chama pelo nome. Samuel, está lá no 1 Samuel 3. Samuel. Aí ele vai no Eli. Deus respeita a particularidade de cada pessoa. E aqui você pode observar que ele vai chamar esse homem. Há dois Betsalel na Bíblia. Um está aqui no Velho Testamento, lá em Êxodo, e o outro ainda está no Velho Testamento, que é do tempo de Esdras. Era do tempo de Esdras. Esse aqui, que é de Uri, ele é da tribo de Judá, vai ser escolhido para
vai ser escolhido para executar o projeto de Deus. Ele não é chamado para dar ideia, ele não é chamado para dar plano, ele não é chamado para dar pitaco, ele é chamado só para executar os planos de Deus. Eita coisa boa, irmão. Ele é chamado só para executar os planos de Deus, só para fazer a vontade de Deus, ok? Nós temos o outro companheiro, amigo dele, que depois nós estaremos falando, que vai ser como ajudante, vai ser também um cooperador dele, mas aqui Deus é quem chama. Esse chamado divino, isso aqui é muito maravilhoso, irmão, a gente atentar para isso, porque quando nós atentamos para esse verbo chamar, Deus chama para a obra dele, para a pessoa fazer o que ele determina. E às vezes até a pessoa, ela pode ficar assim, admirada desse chamado. Existe isso, pastor Zé? Existe. Vamos lá para Isaías 45. Isaías 45, verso 4. Pega a sua Bíblia aí. Isaías 45, verso 4. 45, verso 4, diz assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Aqui está falando de Ciro, ou seja, o próprio Ciro aqui vai se admirar. Como é que ele me chamou? Como é que ele me chamou? Então quem chama é Deus, meus irmãos, e acabou-se a conversa. Olha aqui, ó, esse Deus eterno, ele é quem chama, ele é quem escolhe. Agora, quando ele chama e ele escolhe, ele é quem capacita. Mas se vocês analisarem, Betsalel, ele já era capacitado para as coisas do trabalho. Ele já tinha o dom natural dele. Porém, agora, para o tabernáculo, Deus iria colocar, na verdade, a instrução dele, a orientação dele, o projeto dele só para execução na mão de Betsalel. Deus ia colocar na mão dele. Isso é muito importante, ok? Ele ia colocar na mão dele. E aqui, queridos, é interessante que Deus, na verdade, ele haveria de colocar isso na mão desse homem. Então, podemos analisar aqui que Deus, na verdade, ele é quem escolhe. Quem é que vai chamar esse homem? Betsalel, pastor Zé. Quem vai chamar não é Moisés. Quem vai escolher não é Moisés. Quem vai chamar é Deus. Deus é quem chama. Deus é quem diz: Moisés, traz ele para mim. Traz Bezalel para mim. Chama ele para mim. Eu estou escolhendo. Como é bom quando Deus escolhe. Quando é bom quando Deus escolhe sem política. Quando é bom quando Deus escolhe sem conchavos. Como é bom quando Deus escolhe sem atentar para a aparência ou apenas para o nível de escolaridade. Como é bom quando Deus escolhe, porque quando Deus escolhe, ele escolhe conhecendo o coração. E às vezes até um homem de Deus que ora, que tem comunhão com Deus, pode se impressionar com a altura, pode se impressionar com a fisionomia, pode se impressionar com os títulos. Isso aconteceu lá em 1 Samuel 16. Samuel se iludiu com as aparências dos filhos de Davi. Mas aí você percebe, mas aí você observa claramente que Deus disse: eu vejo, não é o exterior, eu vejo o que está pelo lado de dentro. Há muitas pessoas que são belas, apreciáveis, atrativas pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro é tudo oco, é tudo podre, é tudo sujo. Pelo lado de dentro é tudo sujo, é tudo feio. Como disse bem Jesus, é simplesmente um sepulcro caiado. É bem bonitinho por fora, tá pintadinho, chama atenção, mas dentro tem morte, mas dentro tem ódio, mas dentro tem espírito de vingança, mas dentro tem um coração podre. Por isso que é melhor deixar Deus escolher. Nada melhor do que a gente atentar para Mateus 9, verso 38, 39, a Bíblia deixa bem claro. 37 até seguir, ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara
para que mande trabalhadores para a obra. Rogue ao Deus, que é o dono da obra, que ele vai escolher a pessoa certa. Ele vai chamar pelo nome. Ele vai chamar. Ele, esse Deus eterno aqui, é quem vai chamar. Então, aqui você pode observar que quem escolhe para fazer o tabernáculo, para executar, tudo já tinha. É simplesmente esse homem, Bezalel, que Deus vai chamar. E há uma coisa que eu quero dizer a todos nesta oportunidade. Bezalel vai entrar com seu talento, vai entrar com a sua capacitação. Só que agora Deus vai orientá-lo com aquilo que é espiritual. Amanhã nós estaremos falando sobre isso. Ele vai entrar com essa parte aí para esse homem desempenhar esse trabalho, esse ministério. Ok? Então, quando Deus chama, capacita, ele capacita conforme o querer dele para fazer a obra. Hebreus 5,4. Ninguém toma para si essa honra se Deus não chamar. Ei, mas é bom. É um escolhido, né? Ei, quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus dá a orientação certa. Amém? E aí nós podemos dizer que é bom trabalhar para Ele quando Ele nos chamar para a sua obra. Deus eterno, obrigado pela tua palavra. Continua conosco nesta manhã, nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando mais e mais para o bem da tua obra. Somos pequenos, somos fracos, somos falhos, mas dependemos do teu poder e do teu cuidado divino. Nesta manhã, os que estão enfermos, hospitalizados, desenganados da medicina, tu és o Deus da saúde, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que tem o poder e és o Deus que quer o nosso bem. Portanto, estende as tuas mãos, sarando, curando, e como ministro do Evangelho, a mim que o Senhor também me incumbiu dessa responsabilidade. Tu disseste em Marcos 16, estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Confirma isto, curando os enfermos. Cada manhã aqui manifesta o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. A irmã Célia Maia, ela disse que hoje é o aniversário do tio dela, tio Carlos, que completa 95 anos. 95 anos, não é isso? E temos também o irmão Newton, ele disse que hoje é o aniversário da esposa dele, Rita. Eles são da área 13, do pastor Jorge Nélio. Aí é o irmão? Esse aqui é o irmão Newton. Irmão Newton. Esse daí está fazendo quantos anos? É a esposa dele. É a esposa, né? Muito bem. Aqui nós vamos ler aqui, ó, a palavra de Deus. Está escrito no capítulo 92, 14. Na velhice ainda darão frutos. É para o irmão de 95. Serão viçosos e florescentes. Olha aí. Na velhice darão frutos. Que coisa maravilhosa, irmão. Aí o irmão que tem 95 anos, aí Deus te conduziu até aqui. Então é na velhice que Deus vai te dar planos, que Deus vai te abençoar, e aí Ele vai continuar contigo, te dando vitória. Diz a palavra do Senhor, 43, verso 4, a irmã da Bíblia Itamar, não é isso? É. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Ok? Então, você pode observar que ele diz no verso 5, não temas, pois que eu estou contigo. Então, Deus, querida irmã, te abençoe, te prospere, em nome de Jesus. Parabéns para vocês, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor vos abençoe e vos dê santidade. Parabéns para vocês, muitas felicidades. Senhor Deus, abençoa teus filhos que completam mais um ano de vida, traz paz, prosperidade, alegria, dá vitória, que os planos, os sonhos, os desejos de cada um sejam realizados segundo o teu querer e a tua vontade. Ajuda-os em tudo, te pedimos em nome de Jesus, amém.